Dejan, Vitaly Lazar. Esses três são praticantes de calistenia e, como podem ver, tiveram bastante ganhos de massa magra. Muitos ainda acreditam que calistenia é um esporte onde você apenas consegue ficar definido, mas a realidade é que esse é um esporte ótimo para construir músculos. Você deve estar se perguntando por que a maioria dos calistênicos são apenas definidos e não tem um bom volume muscular, mas isso ocorre porque ele não segue essas 3 dicas que eu vou deixar para vocês e que esses 3 aplicaram para chegar nesse nível. A primeira dica é para você parar de realizar exercícios básicos. Sim, eu estou falando para você não fazer flexões, barras, abdominais e agachamentos. Mas antes de sair me xingando nos comentários ou algo do tipo, vamos entender o raciocínio disso. Quando a gente fala sobre hipertrofia, ou seja, ganhar músculos, um dos fatores mais importantes é a sobrecarga progressiva. Isso quer dizer que ao longo do tempo, você tem que ir dificultando o seu treino cada vez mais para que o seu corpo sofra adaptações. E para dificultar o seu treino, os 3 principais fatores são aumentar as séries, aumentar as repetições ou aumentar a carga. E é aí que entra o principal problema dos exercícios básicos, onde a maioria não realiza a sobrecarga progressiva à medida que vão evoluindo. Então vamos usar como por exemplo as flexões. No começo, a maioria das pessoas buscam aumentar a quantidade de flexões que realizam, só que depois de um tempo as pessoas param de fazer isso pois já conseguem fazer muitas repetições. E sim, mesmo realizando repetições muito altas como por exemplo acima de 30 repetições, você consegue ter ótimos ganhos de hipertrofia. Mas é comum você ver pessoas que aguentam fazer mais de 30 repetições realizar por exemplo 3 séries de 20 repetições, o que acaba sendo horrível para ganhar músculos. E isso acontece porque quando as pessoas estão fazendo repetições muito altas, elas acabam sentindo mais dor. E pelo fato das pessoas sentirem muita dor, elas acham que aquele estímulo foi o suficiente para a hipertrofia, mas não chegou nem perto. Você pode fazer o teste em casa. Pegue um exercício onde você realiza mais de 30 repetições e tente realizar até a falha. Você vai perceber que quando começar a passar de 20 repetições, você vai sentir bastante dor muscular, o que vai trazer a falsa sensação que você está próximo da falha. Mas se você continuar fazendo o exercício até não subir mais nenhuma repetição, você vai perceber que você consegue fazer repetições muito acima do que você imaginava. E é aí que entra o principal problema quando falamos sobre ganhar músculos. Para você ganhar músculos utilizando um exercício onde você realiza repetições acima de 15, você precisa treinar até a falha, independente de quanta dor você vai sentir. Só que a maioria das pessoas não aguentam fazer isso justamente pela grande quantidade de dor. Então, para resolver esse problema de maneira simples, basta você parar de fazer esses exercícios básicos. Ou seja, troque as flexões por um exercício mais difícil. Nesse caso, você poderia utilizar flexão diamante, flexão declinada ou paralelas. O mesmo vale para qualquer exercício onde você consegue realizar repetições acima de 15. Além disso te dar mais hipertrofia, você vai começar a perceber que você vai ter ótimos ganhos em força, o que acaba também sendo benéfico para crescer os seus músculos. A segunda dica é para você não realizar exercícios isométricos. Aqui eu vou separar 2 tipos de isométricos na calistenia, que são os isométricos de técnica e os isométricos de força. Quando falamos dos isométricos de técnica, estamos falando de exercícios como a parada de mão. Eles são chamados assim pois não são exigidos muita força para sustentar e sim uma boa técnica. Como eles não exigem quase nada dos músculos, obviamente eles não vão ser bons para ganhar músculos, porém você pode manter no seu cronograma de treino. Os isométricos que eu falo para vocês não realizarem ou minimizarem bastante o uso são os isométricos de força como a planche. É importante vocês entenderem que o foco principal do vídeo é você ter maiores ganhos de massa magra, então não posso deixar isso de fora. Como eu expliquei em um vídeo anterior, os isométricos vão lhe dar tanto força quanto hipertrofia. Então se você decidir fazer uma programação de treino apenas de isométricos de força ou com a maioria dos exercícios sendo isométricos, vocês vão ter ótimos ganhos de massa magra. Mas apesar dos isométricos te darem ótimos ganhos de músculos, quando comparamos com exercícios dinâmicos como a barra fixa, acaba que você vai ter mais ganhos fazendo barra do que treinando algum isométrico. Então se quer maximizar o seu ganho de músculos, tenha como foco principal adicionar exercícios dinâmicos. Porém eu sei que muitos têm o foco em hipertrofia, mas também querem conseguir realizar os exercícios isométricos. Para resolver isso, o que você poderia fazer seria realizar os dinâmicos nas progressões do movimento. Então ao invés de fazer uma tuque planche,
faça flexões na tuque planche. Fazendo isso, você vai conseguir realizar os movimentos e ao mesmo tempo vai maximizar a hipertrofia. Mas é importante você saber que se você comparar o que vai te dar força mais rápido para pegar o movimento, então lógico que vai ser realizando os isométricos por causa da especificidade. Escolha o que você prioriza mais e monte um cronograma de treino em cima disso. E a terceira dica que eu posso te dar é para não ter medo de comer. Maioria tem medo de ficar muito pesado e acabar perdendo os movimentos, mas isso não tem lógica. Eu já falei em vídeos anteriores que o principal fator para o ganho de força são as adaptações neurais, porém um outro fator que também acaba sendo bastante relevante é o tamanho do músculo. E sim, comer mais vai te deixar mais pesado, porém quanto maior o seu músculo, mais força você vai ter para sustentar o seu peso, além de que esse ganho de massa magra vai mais ajudar do que lhe atrapalhar. Esse ganho de peso que você vai ter só vai atrapalhar em 3 casos. O primeiro é se você está utilizando anabolizantes, então apesar da sua produção de força ser maior, o ganho de peso exagerado vai fazer os movimentos ficarem muito pesados. O segundo caso é se o aumento do seu peso vir de gordura. Ter ganhos de gordura vai acabar só lhe atrapalhando, então quando você estiver em fase de ganho de peso, busque não ganhar peso exageradamente rápido como esses projetos fitness que você vê na internet. Se você fizer isso, você não vai ter ganho extra de músculos, mas sim bastante ganho de gordura. Também é importante você não ficar tentando crescer seco, pois isso muitas vezes vai te deixar estagnado. O que eu estou dizendo é para você aprender a montar uma dieta e seguir ela sem sair comendo de maneira aleatória. O terceiro caso é quando você ganha muito volume nas pernas. A triste verdade é essa: quanto mais volume nas pernas, mais difícil vai ser para você pegar um movimento. Isso acontece porque nos movimentos, as pernas acabam não trabalhando em praticamente nada, fazendo com que elas sejam apenas peso extra. E mais uma dica extra para quem assistiu ao vídeo até aqui é para utilizar pesos extras. Mesmo que dê para progredir mudando de exercícios, na maioria das vezes acaba sendo melhor você progredir adicionando pesos ou utilizando elásticos para dificultar o exercício. Não estou dizendo para pegar halteres de concreto e ficar fazendo supino. Estou dizendo para você colocar o peso extra no seu corpo e fazer os exercícios de calistenia utilizando eles para dificultar. Essa sem dúvidas é a melhor dica que eu poderia dar para quem tem o foco em ganhar músculos e que os 3 atletas que eu citei no começo do vídeo fazem. A partir do momento que você está constantemente evoluindo nos exercícios, utilizando métodos para dificultar à medida que evoluir, consumindo mais calorias do que você gasta, utilizando na maior parte do seu treino os exercícios dinâmicos e realizando uma variedade de exercícios para trabalhar todas as porções dos seus músculos, sem dúvidas você vai acelerar bastante o seu ganho de massa magra praticando calistenia. E se você quer um treino específico para peitoral com foco no ganho de massa magra e indo do iniciante até o avançado, eu já fiz um vídeo sobre isso que vou deixar na tela final.